Todos vós que me ouvis nesta hora e particularmente neste dia, quero desejar uma santa e abençoada Páscoa. Porque uma santa Páscoa? Porque realmente ela é diferente daquela que o mundo costuma apresentar. Esta Páscoa é diferente porque ela fala-nos da morte de Jesus Cristo. Jesus morreu, segundo as Escrituras, por causa dos nossos pecados. Por outro lado, a Páscoa deve ser, de facto, uma bênção. E é uma bênção porque, segundo as Escrituras também, Cristo, depois de ter sido sepultado, ressuscitou. E é precisamente esta bênção que nós temos, de Cristo ressuscitado, que faz com que nós tenhamos uma comunhão com Ele que mais ninguém realmente pode ter se não tiver confiança e fé naquilo que Ele realizou. Por isso, a Páscoa é santa e abençoada precisamente por estas duas razões. E agora nós queremos continuar o nosso estudo da lição da Escola Dominical. A revista que nós temos é efetivamente esta. Queremos continuar este estudo e estamos neste momento na lição número 10, cujo título é Amado, e encontra-se no texto de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 1 a 13. Gostaria de dizer-vos nesta hora que, ao fazer várias leituras sobre o livro de Deuteronômio, em artigos, comentários, dicionários bíblicos, e também por ter ouvido realmente várias palestras na internet, isto tem criado em mim um sentimento de total ignorância quanto ao livro de Deuteronômio. Mas, ao mesmo tempo, criou um fascínio pela relevância que este livro tem, no fundo, para a fé cristã. Uma das atuais especialistas no livro de Deuteronômio chama-se Cynthia Parker, e ela tem várias palestras dadas na internet. Podem ir ao YouTube e procurar Cynthia Parker, que encontrarão realmente uma exposição muito agradável de se ouvir para quem entende inglês, e claro, não há tradução em português, mas realmente ela explica de uma forma muito leve, com um bom vocabulário em inglês perceptível, e que ela, ao explicar de facto a sua relevância e a importância do livro de Deuteronômio, ela chega inclusive até a dizer numa das suas palestras que está mais do que convencida que Jesus, quando foi para o deserto, deve ter tido a oportunidade de refletir e estudar talvez o próprio texto de Deuteronômio de novo, porque, diz ela, é interessante que é com passagens do livro de Deuteronômio que Jesus realmente acaba por derrotar Satanás. E duas dessas citações, de facto, encontram-se aqui neste capítulo 6 que nós estudamos hoje, principalmente os versículos 13 e os versículos 16, embora não cheguemos lá, mas há realmente aqui esta ênfase que Jesus dá. Portanto, Jesus responde também, de acordo com o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 28 a 30, com este texto, à pergunta que um escriba faz sobre qual era o primeiro de todos os mandamentos. Ora, de facto, a lição que nós temos fala sobre esta questão de o amado. E por isso a tese do autor da revista é precisamente esta: amar a Deus com todo o nosso ser conduz à obediência. Amar a Deus com todo o nosso ser conduz à obediência. Ora, este capítulo que nós temos aqui realmente faz parte de um bloco de textos que vai desde o capítulo 5 até ao capítulo 11. Segundo o grande especialista em estudos do livro de Deuteronômio, chamado Moshe Weinfeld, ele diz que estes capítulos são uma introdução ao bloco de leis que vai do capítulo 12 ao capítulo 28, que, de acordo com os grandes especialistas, tem-se deduzido que se trata do tal livro que Josias encontrou no templo,
se lermos a história em 2 de Reis, no capítulo 22, lembraremos exatamente essa história. E por isso os especialistas acham que lá o que foi encontrado foi esse bloco dos capítulos 12 ao capítulo 28 que nós temos agora no Deuteronômio, e que depois, no seu desenvolvimento, os outros capítulos foram acrescentados para procurar explicar cada vez mais aquilo que é a lei de Deus. O capítulo 5 é uma chamada de Moisés para que o povo ouça. Se repararem, quando nós lemos exatamente o versículo 5, temos esta expressão: chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel. E, portanto, Moisés convoca o povo para que ouça. E a palavra que nós temos aqui para ouvir é a palavra Shema. E é preciso ouvir, de acordo com logo no versículo 1 do capítulo 5, os estatutos e os juízos. No fundo, o objetivo deste capítulo é mostrar que Yahvé, lá no Horeb, que é outra palavra usada realmente para o Monte Sinai, ou a região onde está o Monte Sinai, fez uma aliança. Berit é a palavra que nós encontramos aqui, que significa concerto, pacto, com a atual geração. É interessante que no versículo 3, de facto, Moisés diz: não com os nossos pais, mas conosco, todos nós que hoje estamos aqui vivos. Depois segue-se a apresentação do Decálogo, que apresenta uma explicação diferente para, inclusive, um mandamento sobre a guarda do Shabat. Se fizer esta comparação no capítulo 5, versículos 12 a 15, com o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, irão ver realmente que há ali uma diferença na explicação do porquê a guarda do Shabat. E isto, sem dúvida nenhuma, é importante, no fundo, para nós podermos entender o livro de Deuteronômio. O capítulo 6 começa exatamente a explicação do Decálogo, isto é, dos 10 mandamentos, como nós costumamos chamar. E no seu comentário ao livro de Deuteronômio, na Bíblia de Estudos Judaicos, Levinson diz o seguinte: considerando que Moisés fala sobre o passado no capítulo 5, quando relembra a revelação em Horeb, agora ele muda para o presente para explicar o significado daquela revelação para a nova geração a quem se dirige em Moab. É isto mesmo que acontece. No fundo, ele continua a dizer que este capítulo é uma primeira exposição sobre o primeiro mandamento do Decálogo. Nós vamos efetivamente seguir o texto, ou pelo menos a estrutura que a nossa revista apresenta, embora nós possamos fazer alguns acrescentos em termos de explicação ao próprio texto, porque às vezes há coisas que passam e que não são realçadas porque não há um estudo realmente aprofundado. Reparem, os primeiros versículos 1 a 3, de acordo com a nossa revista, é intitulado A Promessa. E nós vamos ler exatamente, eu vou ler a versão que tenho aqui, versículos 1 a 3 diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para a possuires, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. É um facto que estes primeiros versículos falam realmente de promessas. E no final, nós verificamos isso principalmente no final do versículo 2 e versículo 3. Tais como, por exemplo, para que se prolonguem os teus dias, ou para que te vá bem e muito te multipliques na terra. No entanto, convém nós atentarmos para o início do versículo 1. As nossas versões em português têm estes, pois, são os mandamentos. Espero que tenha a sua Bíblia aberta para nós podermos realmente conferir isso. De uma maneira geral, quase todas as versões em português, eu tive a preocupação de ver, têm
traduzido desta forma: estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Olhando para o texto hebraico, nós verificamos que os tradutores e os revisores posteriores, do português, não se basearam no texto em hebraico, mas sim na Vulgata Latina e na tradução da Septuaginta, porque a tradução da Septuaginta realmente tem a palavra mandamentos no plural. Então, como é que está escrito no texto hebraico? A primeira coisa que eu gostaria de realçar é que o pronome demonstrativo, este, é feminino e está no singular. Realmente para concordar com a palavra mitzvah, que normalmente é traduzida por mandamento, mas que a palavra também é feminina e está no singular. No fundo, esta palavra está associada ao conceito de orientação. É interessante porque, de acordo com os estudos mais recentes, tem-se concluído que esta palavra adquiriu semanticamente o significado de instrução. Eu, pessoalmente, a traduziria por explicação. Portanto, para mim, a frase ficaria realmente assim. E esta é a explicação dos estatutos e dos juízos que o Senhor teu Deus me mandou ensinar-te, para vos orientar, a fim de que os cumprisses na terra a que estáis passando a possuir. O que o autor nos quer ensinar é que sem explicação não há compreensão. Provavelmente dir-me-ão, mas qual é a diferença entre a palavra aqui que nós temos habitualmente e que nós lemos? A realidade é que nós perdemos um conceito muito importante do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é a evidência que ao longo dos tempos a expressa vontade de Deus precisou efetivamente de explicação. Notemos que a terminologia deste versículo repete o que foi dito exatamente no capítulo 5, versículo 31, se nós lermos. Tu, porém, deixa-te ficar aqui comigo e eu te darei toda a explicação dos estatutos e dos juízos que tu lhes hás de ensinar, para que eles os cumpram na terra que eu lhes dou para possuírem. Ora, para se ensinar é preciso saber explicar, e para explicar é preciso conhecer. E todo o livro de Deuteronômio ensina que para se explicar é preciso conhecer o contexto histórico, é preciso conhecer o contexto atual, é preciso ter em consideração o propósito de Deus, no fundo, para cada passo que se dá em frente. E isso é o que acontece no texto de Deuteronômio. Esta, pois, é a explicação. É assim que deveria de começar realmente o capítulo 1. É a explicação dos estatutos e juízos que nos leva a entender que estas palavras apontam para os limites estipulados por Deus e para as consequências caso não se respeitem esses limites. Ouço muita gente dizer que não é preciso muito estudo para se entender aquilo que a Bíblia diz. E eu creio que é precisamente esse um dos maiores erros. Afinal, não basta nós pegarmos num versículo aqui e além e tentar fazer realmente uma teoria. É necessário olhar para o texto e, mais do que nunca, nós precisamos de olhar para o texto no seu original, porque a realidade é que a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em francês. Ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico ou aramaico, algumas passagens, e no Novo Testamento em grego. E isto é importante porque é necessário, sem dúvida nenhuma, explicar às pessoas o que é que o texto bíblico nos diz. E não há nada como nós irmos, de facto, para o original. Agora, reparem que a prática das prescrições que Deus dá só serão possíveis se o ensino for bem administrado. A envolvência de toda a comunidade nota-se realmente neste pronome vós. Reparem quão importante é neste primeiro versículo. Aliás, é como comunidade que eles vão possuir exatamente a terra. E isto mostra a importância que é a explicação dos princípios de Deus, que ela deve ser feita em comunidade, porque é como povo de Deus que se herda e toma posse no fundo da terra. E isto me leva, de facto, a pensar mais uma vez que é quando nós nos reunimos, quando nós estamos em comunidade e a explicação da palavra tem de ser feita. E ela tem de ser feita de modo a que nós estejamos cada vez mais preparados para explicar, no fundo, até a nossa própria fé.
Agora reparem que no versículo 2, o pronome já não é vós, mas passou para tu. E ainda que alguns digam que isto seria a evidência clara de que há vários estágios ou várias reedições do próprio texto, no entanto, eu creio que o grande especialista Weinfeld acaba por dizer que esta mudança do escritor cria uma maior pressão agora sobre o indivíduo. O que nós podemos dizer é que o autor cria uma maior tensão nos ouvintes ou nos leitores, a fim de que eles tomem consciência que, embora haja uma responsabilidade coletiva, como nós vimos no versículo 1, também há uma responsabilidade individual. E é isto mesmo que nós precisamos tirar como ilação deste texto. De facto, a princípio poderia ser tudo referido ao povo, mas não é só para o povo. O povo é constituído por pessoas, por elementos individuais. E é cada elemento em si que, na sua responsabilidade individual, acaba por gerar aquilo que, em termos coletivos, deve acontecer. Portanto, Deus não é só o Deus de uma comunidade no geral. Ele também é um Deus pessoal. É o Deus de cada indivíduo. E é isso que nós precisamos de entender. O povo todo reverenciará ao Senhor se cada um, individualmente, tiver no fundo esse respeito, essa reverência por Deus. E é interessante porque, no fundo, a palavra reverenciar é a palavra que é o sinónimo, certamente, de temer, ou então nós poderemos dizer que é obedecer a Deus. Desta vez nós temos estatutos e orientações. Reparem no versículo 2, de facto, que nós temos aqui. Estatutos e orientações. A palavra mandamentos, que nós realmente traduzimos no início, agora aqui a palavra sim está no plural, e certamente que a palavra mandamento às vezes traz aquela carga pesada, e nós não deveríamos pensar, de facto, nesses termos. Mandamento, no fundo, é orientação, é princípios de vida. E, de facto, aqui o autor agora evitou o uso da palavra juízos, porque não quer que as pessoas agora fiquem a pensar em consequências. O objetivo é dar ênfase à forma como é que se pode manter uma pessoa dentro dos limites que Deus estipulou. Há quem não entenda por que razão Deus haverá de estabelecer limites. É o mesmo que não entender por que razão, por exemplo, o governo estabeleceu limites neste estado de emergência que nós vivemos agora. Portanto, o objetivo é preservar a nossa vida e a vida dos outros. O mesmo se passa com Deus. Deus estabelece limites precisamente para preservar a nossa vida. Não é com o sentido que nós às vezes temos bem, quer coartar a nossa liberdade ou quer limitar a nossa liberdade. Não. Tudo tem a ver realmente com a questão da preservação da vida. Notemos ainda a ênfase no pronome eu aqui, denotando que na explicação de Moisés está a explicação de Deus. O pronome aqui é enfático e realmente nós precisamos de ter esta noção quando diz que eu te ordeno. E ainda bem que os tradutores realmente puseram lá o pronome eu, porque às vezes eles procuram omitir isto, pensando que está já implícito na forma verbal. Mas no texto hebraico a palavra eu, anoki, aparece aqui como uma ênfase, realmente, em que aquilo que Moisés está a dizer faz-nos lembrar aquilo que Deus disse. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, reparemos que o apelo também é feito para 3 gerações. Tudo começa, no fundo, nos pais. Sim, tu, os teus filhos e o filho de teu filho. Realmente há a necessidade de que esta explicação não fique só connosco, mas possa ser transportada realmente e transmitida a todos os outros. E é por isso mesmo que o autor acaba por nos mostrar neste texto bíblico que o argumento para que haja uma qualidade de vida depende do acatar das orientações de Deus e também da sua prática. Isto no que diz respeito, no fundo, a este tema da promessa. De facto, a promessa é importante,
mas é necessário que haja verdadeiramente a explicação do que é que significa nós verdadeiramente acatarmos as instruções de Deus. Mas elas precisam ser explicadas. Nos versículos 4 a 5, o que nós temos é exatamente o tema a paixão, diz-nos o autor da revista. É claro que quando nós pensamos na palavra paixão, sabemos que a palavra é assim um bocado frágil, fraca, se assim nós podemos dizer. Paixão é uma coisa, amor é outra. Eu, pelo menos na minha intenção ou na minha ideia, de facto é essa. As paixões aparecem e desaparecem. O amor é algo que deve ser construído, fortificado, fortalecido e ele nunca acaba, como nos diz o texto bíblico. Agora, quando nós olhamos para este versículo 4, é um versículo muitíssimo interessante, porque a estrutura gramatical e que nós temos aqui neste texto mostra-nos que só há um verbo. E o único verbo que nós temos aqui é o verbo ouve. Mas não temos mais verbos. Se nós podemos dizer, no fundo, aquilo que nós temos em hebraico é Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. De facto, o que é que acontece aqui? É que esta frase pode ser traduzida de múltiplas maneiras. Aquilo que nós verificamos aqui é que, efetivamente, nós podemos dizer que esta marca tão enfática e que as pessoas realmente não existem é o Shema de Israel. A palavra Shema, no fundo, é a palavra que significa ouve. E nós poderíamos traduzir, por exemplo, desta maneira: ouve Israel a Yahvé, nosso Deus, a Yahvé apenas. Ou então poderíamos traduzir: ouve Israel, dois pontos, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé apenas. Ou então nós poderíamos, de facto, traduzir: ouve Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é único. Mas também ainda poderia-se traduzir desta forma: ouve Israel, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é só um. Ou então, Yahvé é único. Bem, as múltiplas possibilidades que nós temos aqui demonstra que, efetivamente, não há propriamente dito uma frase em que nós pudéssemos dizer esta está certa e aquela está errada. No entanto, os tradutores da Septuaginta entenderam-na como uma confissão voltada para o monoteísmo. Aliás, é Daniel Bloch que acaba por dizer que o Shema não deve ser tirado do seu contexto, pelo que deve ser interpretado como uma grande confissão monoteísta. E Moisés demonstrou isso nos capítulos 4, versículo 35 e versículo 39, onde nós lemos: pois só Yahvé é Deus, nenhum outro há além dele. No entanto, nós poderíamos ver, e pensando naquilo que um grande teólogo chamado von Rad escreveu a sua teologia e também um comentário ao livro de Deuteronômio, ele diz que há duas possibilidades, no fundo, para se entender esta frase. Uma delas é, ela pode ser vista como uma confissão que se opõe às constantes tentações de se adorar a Baal, que é o deus cananita. Ou então a frase pode ser considerada como uma confissão da singularidade de Yahvé perante a multiplicidade de tradições e santuários divergentes que apareciam realmente dedicados a Yahvé. E há uma necessidade de centrar, então, esta singularidade. Independentemente destas ideias ou destas explicações que os teólogos de facto dão, a realidade é que este é um grito de lealdade. É uma afirmação do compromisso que o povo quer ter e deve ter no concerto, como uma resposta à pergunta: quem é o Deus de Israel? E provavelmente nós também deveríamos fazer esta pergunta para nós mesmos hoje. No contexto da frase surge realmente a proclamação pública de lealdade exclusiva só a Yahvé, como o único Senhor de Israel. E não adotando outros deuses que efetivamente o povo estava
a adquirir. Nós não podemos esquecer que, a determinada altura na história de Israel, sem dúvida nenhuma, houve sempre uma busca de agradar a todos os deuses. E por isso é que Elias teve aquele confronto com os profetas de Baal, quanto nós podemos lembrar. Agora, só mais tarde, no contexto da sinagoga, é que o Shema, ou esta confissão, ou esta frase, adquire, no fundo, um significado legal com um juramento vinculativo à realização dos requisitos da Tora. Através desta citação litúrgica, parece que o adorador reafirma, e isto ele fazia 2 vezes ao dia, mas ele reafirma a cerimónia da ratificação deste pacto, desta aliança, que tinha sido feita originalmente, de facto, lá em Moab. E é essa a ênfase, de facto, que nós temos aqui. Esta relação especial que, efetivamente, o adorador ou aquele que profere esta frase tem com o seu Deus. E é importante tomar esta consciência. Ele é Yahvé. Ele é único. Só Ele apenas. Ele é um. De facto, embora na revista haja toda esta preocupação de dizer que afinal nós adoramos a um só Deus que se manifesta, que se revela, de facto, em 3 pessoas distintas, embora esta não seja a frase que nos leve propriamente dito a fazer essa afirmação, porque esse não é o objetivo, de acordo com o contexto do próprio texto em si. Agora, o que é importante é que depois do ouvir vem o amar. E ao lermos o texto como ele se nos apresenta em português, nós ficamos com aquela ideia de que estamos perante uma ordem, uma obrigação, até um dever, sim. Mas afinal, podemos nós ordenar, dar uma ordem para que alguém ame alguém? O amar, afinal, não é uma resposta emocional e espontânea. Como é que se explica que Deus nos mande ou nos obrigue a amá-lo? E esta tem sido, de facto, uma grande preocupação teológica. Os estudiosos tentam explicar esta questão de 2 maneiras. Há uns que são da opinião que o amor é uma espécie de princípio supremo para o comportamento ético. Driver, em 1902, realmente expôs no seu comentário esta opinião. Gerhard von Rath, baseando-se no estabelecimento de uma relação pactual, isto é, baseada na aliança criada, no fundo, por Deus, e reconhecendo que este temor não é o único sentimento, ou que o temor não é o único sentimento que se deve ter por Deus, ele diz que, apesar disto, parece haver algo novo nesta conduta inequívoca, baseada principalmente no princípio fundamental em que se dá ênfase ao amor por Deus como o único sentimento digno de Deus. O que ele quer dizer, no fundo, é que realmente não é só a questão de termos medo ou temor ou reverência por Deus, e poderá ser, efetivamente, uma questão de um sentimento. Há necessidade de ter também este sentimento mais sublime, que é o amor a Deus. Porque Deus é digno desse amor, no fundo, diz von Rath. Claro que nós sabemos, de acordo com descobertas arqueológicas, e ultimamente, nos últimos anos, tem-se descoberto várias coisas, principalmente no início do século XX, descobriu-se tratados de suzerania em que havia, de facto, esta preocupação de estabelecer uma obrigação do vassalo para com o seu rei. E essa obrigação era a obrigação de amar. Mas, pelos vistos, nesses tratados não há nenhuma indicação de que o rei amasse o vassalo. Embora o rei se dispusesse, de facto, a uma série de obrigações, tais como o proteger o vassalo, mas não há de maneira nenhuma uma ênfase na questão de que o rei ama os seus súbditos. Enquanto que aqui, no texto bíblico, nós temos, de facto, essa ênfase. O escritor de Deuteronômio, apesar de ter baseado, provavelmente, esta sua estrutura deste texto nesses tratados de suzerania que aparecem na Antiguidade, ele estabelece uma relação de Israel com Deus através da aliança.
É esta aliança que é feita na base do amor de Deus para com Israel que torna as coisas completamente diferentes. Portanto, este amor de Yahvé por Israel é inexplicável. É o mesmo que nós dizermos o amor que Deus tem para com a humanidade ou para conosco, de facto, não tem explicação. Talvez nós possamos dizer, porque Deus é amor, diz-nos o texto de João lá nas cartas. Mas é por essa mesma razão que o texto de Deuteronômio, ou o escritor, neste livro, entende que a resposta adequada de Israel é a obediência. E essa obediência está intimamente relacionada com o amor a Yahvé. Um outro grande teólogo que gosto de ler, chamado Walter Brueggemann, ele diz que esta palavra amar é uma palavra que tem uma densidade muito forte, muito pesada. Mas ele, no entanto, diz que a palavra trata claramente da aliança. E, no fundo, para ele, a palavra amar aqui significa reconhecer a soberania e manter o juramento de lealdade na qual a aliança se baseia. Mas não deixa de ter o seu lado afetivo. Este é o facto. Brueggemann continua a dizer que no centro da obrigação de Israel para com Yahvé está o desejo de agradar a Yahvé e estar com Yahvé. Ele faz referência ao Salmo 27,4 e ao Salmo 73,25, precisamente para dizer isso. Esta dimensão de desejo e de alegria é o que, na melhor das hipóteses, impede que a obrigação de Israel para com Yahvé seja um fardo. Portanto, não podemos ver esta ordem ou este mandamento, amarás ao Senhor teu Deus, como se fosse realmente um fardo, porque o amor de Deus cria em nós, ou constrange-nos, de facto, a nós vivermos esta relação com Ele e a termos alegria, termos desejo de estar com quem nos ama. No entanto, outros teólogos, em artigos que escreveram em revistas da especialidade, acabaram por marcar de uma forma muito clara que se a palavra amar define uma questão de sentimento, ela também estabelece essa relação em termos de lealdade e de reverência e obediência. E McCarthy é um dos escritores que acaba por dizer que é como aquilo que acontece na relação entre um filho e um pai, ou um pai e um filho. Ele escreveu exatamente um artigo intitulado assim, Notas sobre o amor de Deus em Deuteronômio e a sua relação entre pai e filho. É interessante porque é isso mesmo que nós acabamos por encontrar neste texto. E há um artigo escrito por Miguel Esteves Cardoso, na sua crónica habitual no Jornal do Público, em que ele fala do amor. E o título do seu artigo é precisamente este: Estranhíssimo Milagre. E o que ele desenrola por ali fora é um texto que vale a pena, sem dúvida nenhuma, ler. O que ele desenvolve ali é dizer que, de facto, amarmos a quem nos ama realmente pode até ser uma coisa normal, não é novidade. Mas amar sem que propriamente nós tenhamos feito alguma coisa para ser amados é que é muito estranho. E ele acaba por desenvolver exatamente essa mesma relação, dizendo que uma mãe ama o seu filho sem que propriamente o filho tenha feito alguma coisa. E às vezes, mesmo quando os filhos fazem coisas erradas, os pais continuam a amar os seus filhos. E, portanto, ainda que os filhos às vezes digam eu não pedi para nascer, no entanto, aquilo que certamente os filhos não entendem é que ele existe por causa do amor. E é isso mesmo que acontece também connosco. Nós existimos por causa do amor de Deus. E é por isso que nós não devemos considerar que esta chamada ou esta ordem para que amemos a Deus realmente seja algo de errado ou uma imposição, porque no fundo Deus
já nos amou muito antes. Agora, realmente aquilo que nós vemos é que este amor deve envolver o nosso intelecto, quando nós falamos de todo o coração, deve envolver toda a nossa vida, tudo aquilo que nós somos realmente, quando se usa a palavra alma, e toda a nossa força física. Portanto, esta palavra, no final, inclusive, é um substantivo que aponta para o aspecto prático do exercício do amor. Portanto, isto nós devemos levar até à exaustão, realmente, esta prática do amor, em que, ainda que nós fiquemos cansados, e esta situação que nós vivemos, certamente é uma das formas de nós podermos expressar verdadeiramente o nosso amor para com o nosso próximo, porque a palavra, no fundo, acaba por estar relacionada exatamente com essa mesma ordem que nós encontramos, claro, em Levítico, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, mas a estrutura, de facto, é a mesma, tanto em Levítico como aqui em Deuteronômio. E é por isso mesmo que os judeus, inclusive, quando pensavam neste amar a Deus com toda a sua alma, a expressão levava a que eles dissessem é mesmo até ao final da nossa vida. E é por isso que mesmo quando eles estavam no leito de morte, muitos judeus utilizavam e proferiam exatamente este Shema. Por isso, a revista faz-nos pensar exatamente no seguinte: o que considera mais difícil? Amar a Deus com todo o seu ser ou cumprir todos os seus mandamentos? É uma pergunta interessante. Qual é mais difícil? Amar a Deus com todo o nosso ser ou cumprir todos os seus mandamentos? Talvez pensem, o que é que seria mais fácil? Não sei qual é a sua resposta, mas isto daria de facto um debate muito interessante se estivéssemos numa classe com todos juntos. Mas continuando o nosso tema, para que de facto também não passemos da hora, o tema seguinte, ou o subtítulo, é a proclamação, vai desde o versículo 6 até ao versículo 9. E diz: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nas nossas versões não aparece, mas o versículo 6 deveria ter exatamente estas palavras que eu te ordeno hoje, que eu, mais uma vez o pronome enfático Hanoki, e que realmente estabelece esta ligação ao mesmo tempo com o termo palavras. Reparem, estas palavras que nós temos aqui agora, Devarim, são os 10 mandamentos. Se lerem no capítulo 5, versículo 22, diz: essas palavras falou o Senhor a toda a vossa assembleia no monte. E que palavras são essas? São os 10 mandamentos que estão anteriormente escritos. Portanto, e é importante nós realmente repararmos que, no fundo, aqui nós temos mais uma vez a ênfase do escritor a dizer que estas palavras, que palavras são estas? São exatamente as palavras de Deus. É a palavra que Deus estabelece. Portanto, e mais uma vez há exatamente esta ligação das palavras com o eu. Moisés não se estaria a arvorar realmente em pessoa importante, a dizer as minhas palavras é que são importantes. Não. Moisés é única e exclusivamente um mediador, aquele que transmite de Deus para o seu povo estas palavras. E por isso a palavra eu aqui torna-se enfática para se referir não a Moisés, mas sim ao próprio Deus. E estas palavras, sem dúvida nenhuma, devem fazer parte, ou pelo menos devem estar imbuídas na nossa capacidade de raciocínio. Tal é o sentido da palavra coração, como nós sabemos. Na psicologia do Antigo Testamento, a palavra coração não é o centro da vida, onde nós dizemos, o meu coração está partido, o meu coração está ferido, mas realmente a questão não é uma resposta emocional, mas é sim a sede do intelecto, ou o lado racional da humanidade, de acordo com aquilo que na antiguidade, no texto bíblico, de facto, a palavra coração significa.
Portanto, estar no coração é estar em constante e consciente reflexão. É isso mesmo que deve acontecer. Agora, estas palavras também devem ser ensinadas. Embora esta palavra ensinar que nós encontramos aqui no versículo 7 é uma palavra bastante difícil, no fundo o verbo hebraico significa aguçar ou afiar, né? Nós não iríamos traduzir de facto aqui as palavras e as afiarás ou aguçarás aos teus filhos e delas falarás sentado. É evidente que o verbo encontra-se no grau intensivo, portanto que é um grau realmente gramaticalmente chamado piel, e provavelmente ela está a ser usada no sentido figurado. O afiar implica o preparar, de facto, para executar, para fazer algum trabalho, para fazer alguma coisa. E é nesse sentido que a palavra realmente está a ser usada aqui. No fundo, o ensino, aqui podemos entendê-lo como algo que é incisivo, algo que é afiado, algo que é cortante. E por isso este ensino leva a uma tomada de consciência profunda sobre as coisas. A razão para esta ênfase nos filhos é clara. Deuteronômio está sempre a apontar para a geração seguinte, como nós sabemos. E, no fundo, o texto leva a geração presente de volta ao passado e traz o passado de novo para o presente. Aliás, esta é a estrutura global do texto de Deuteronômio. Por isso é que aqui neste texto particular, os filhos são aqueles perante quem são colocadas todas as escolhas. E algum dia os seus filhos, portanto, que venham a existir, terão de ser confrontados também com esta instrução divina. Como é que nós vamos reagir a estes ensinos? Que explicação temos nós, no fundo, para este texto? Era isso mesmo que o texto de Deuteronômio queria inculcar nas pessoas. Em cada atividade do dia a dia, desde a vida familiar até à vida profissional, deveria de haver essa preocupação de o pai ou o servo de Deus mostrar aos seus filhos como é que se aplicam as palavras, como é que elas podem fazer toda a diferença na nossa vida, naquilo que nós realizamos, nestes aspectos concretos, no fundo, do nosso dia a dia. Reparem que o escritor, no fundo, acaba até por dizer ao deitar-te e ao levantar-te. O que nos faz pensar assim, mas porquê não seria melhor primeiro falar do levantar e depois ao deitar? Mas é interessante exatamente esta ideia, porque para o conceito hebraico, realmente a questão era que ao final do dia nós devíamos estar preparados para o início de um novo dia. O importante não será propriamente a questão do tempo de sono em que nós estamos, mas o enfatizar que a atividade vai continuar e que isso é efetivamente algo importante. Daí que a necessidade das pessoas olharem para os aspectos gerais da sua vida. Agora, é interessante que nós, inclusive, temos aqui uma fórmula prática para desenvolver esta recordação, ou pelo menos para nós nos lembrarmos destas palavras, não é? E nos versículos 8 e 9 nós temos: as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É interessante porque Cynthia Parker fala exatamente como é a sua especialidade destes lugares liminares, isto é, lugares que constituem um limite ou um ponto de transição. Por exemplo, as portas da nossa casa realmente têm um momento em que é o momento ou o espaço liminar. Portanto, é o limite entre o interior da nossa casa e o exterior da nossa casa, portanto, ou a rua. E é nesse limite em que nós temos, no fundo, um ponto de transição. E que é importante, de facto, nós pensarmos nisso. Por exemplo, vou utilizar exatamente as ideias de Cynthia Parker, onde ela diz que atar por sinal na mão significa que a mão é o espaço liminar entre a pessoa e a ação para com as outras pessoas.
por assim dizer, a mão é um agente de interação entre nós e os outros. Daí que ter as palavras de Deus atadas à nossa mão, e os judeus faziam isso, exatamente com umas caixinhas que atavam às suas mãos. Alguns dizem que seria o Shema, outros dizem que seria os 10 mandamentos, portanto, haveria várias coisas diferentes que as pessoas fariam, mas é precisamente uma forma de nós nos lembrarmos o conjunto de instruções que Deus nos dá. Portanto, naquilo que nós vamos fazer ao outro com as nossas mãos, se nós tivéssemos as palavras de Deus aqui penduradas, certamente que nós iríamos pensar, o que é que eu vou fazer realmente? Qual é o objetivo? E o objetivo deve ser sempre nós fazermos o bem aos outros para que as pessoas glorifiquem a Deus e não glorifiquem as nossas atitudes ou os nossos atos. Não somos nós as pessoas importantes. Portanto, a lei de Deus enfatiza realmente este aspecto. Sim, como é que nós agimos para com os outros? É interessante que, efetivamente, também sobre os frontais entre os teus olhos, portanto, seria, de facto, algo que ficaria aqui. E que, no fundo, o que se está a tratar aqui são as nossas percepções do mundo à nossa volta. É como é que nós percepcionamos, de facto, o mundo. Vemos nós o mundo com os nossos olhos ou, efetivamente, com essa lei de Deus, com essas palavras de Deus que nos dão uma visão diferente? Aliás, gosto de utilizar aqui a expressão que M.T. Wright usa muitas vezes nas suas palestras, que é dizer nós vermos o mundo com os óculos de Deus e não com os nossos óculos. Agora, nos umbrais das casas e nas portas. Ora, a palavra para portas que temos aqui no final, no fundo, são portões. Não se refere às portas da casa, como às vezes nos pode dar a indicação, realmente aqui no texto. Ela refere-se aos portões da cidade. Naquele tempo era muito importante para os povos, os lugares de transição, e nesses lugares de transição era onde se realizavam então tais cerimónias, tanto religiosas como legais. Se lerem, por exemplo, o Êxodo, capítulo 21, versículo 6, veem que é à porta que o escravo realmente é sinalizado para dizer ele agora pertence-me. E isto é uma indicação tanto para quem está fora como para quem está realmente dentro de casa. Em Isaías 57:8, o profeta fala realmente de à porta as pessoas terem os seus deuses e às vezes como indicativos daquilo que é a sua vivência. Portanto, Deuteronômio mostra que mais importante do que as práticas religiosas dos povos era exatamente esta inscrição da lei de Deus nos lugares de transição. E nas portas da cidade também havia esta preocupação. Aliás, arqueologicamente há descobertas que nos mostram claramente que as pessoas gravavam em pedra estas leis, estas instruções, ou então colocavam-nas num pergaminho, escreviam-nas e depois a fixavam-nos, de facto, nas portas. A importância, sem dúvida nenhuma, de nós termos a lembrança. Não é só a questão de memorizar, mas é memorizar para praticar. É importante, sem dúvida nenhuma, o memorizar, o trazer à memória constante aquilo que Deus nos ensina. E não há nada como nós lermos este texto tão fabuloso, tão extraordinário, para nos fazer recordar essas coisas. Por fim, e vamos ao último tópico para terminarmos a nossa lição, que o escritor da revista intitula por A Posse, diz respeito aos versículos 10 a 13 do capítulo 6, diz: Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, as quais tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Ora, este versículo faz-nos entender que quem causa a entrada do povo na terra é Deus. E eu gostaria de enfatizar isto muitas vezes. Porque às vezes temos aquela ideia que se nós incitarmos uma guerra, se nós fizermos uma guerra, Deus nos vai abençoar.
Não, o texto bíblico, em todo o texto em si, é muito claro que o povo se entra na terra de Canaã não é porque eles a conquistem pela força das armas, mas é porque Deus efetivamente dá. Claro que o texto aqui já está utilizado numa forma realmente mais harmoniosa e teológica, apontando para algo que está para além, porque nós sabemos perfeitamente que quando eles entraram lá, algumas cidades foram arrasadas. Jericó, por exemplo, foi completamente arrasada e, portanto, não a receberam uma cidade completa. Poderiam dizer, mas há outras cidades que foram. Não, mas a guerra normalmente não traz nenhuma boas condições para as estruturas das cidades. Pelo contrário, depois é necessário reconstruir tudo e nós lembramos aquilo que aconteceu efetivamente em Jerusalém e como foi necessário depois o povo, pelo menos, vir da Babilónia para reconstruir os muros de Jerusalém e toda a cidade. Mas o que nós encontramos aqui, sem dúvida nenhuma, é esta ênfase clara. Nós não adquirimos algo por mérito próprio ou pelas nossas próprias forças. Deus dá porque isso faz parte do seu plano e da sua promessa desde a antiguidade. A lista de coisas que Deus oferece dá mais uma vez ênfase a esta graça recebida. Toda esta lista define elementos de uma sociedade estabelecida, de uma sociedade já formada e, ao mesmo tempo, esta ênfase constante. Israel recebe de Yahvé uma terra por herança e ela torna-se, ao mesmo tempo, uma sociedade estabelecida, com o que há de melhor. Reparem exatamente, inclusive nesta expressão, casas cheias de todo o bem. Todo o bem. A palavra tov em hebraico realmente aponta para tudo aquilo que Deus fez de bom. É a mesma palavra que, mais uma vez, nós encontramos no início da Torá, isto é, no início do livro de Gênesis. E viu Deus que era bom, tov. E esta palavra tudo era bom. Realmente, estas casas cheias de todo o bem implica aquilo que Deus efetivamente dá. De modo que o texto aqui já está a ser usado de uma forma metafórica e para mostrar que Deus realmente é que providencia todas as coisas. A fartura, porém, pode ser um perigo se nós não nos lembrarmos de onde ela vem. Todo o cuidado é pouco. Eu até iria traduzir o versículo 12, em vez de guardas, é livra-te, te venhas a esquecer realmente do Senhor. Livra-te de uma coisa destas. Né? Todo o cuidado é pouco. E é por isso que este versículo 12 mostra-nos um desafio. O povo é desafiado a vigiar-se a si próprio, a olhar para si mesmo, a ter cuidado consigo mesmo, para não se esquecer de Yahvé. E agora reparem que, no fundo, o que nós temos aqui é para não se esquecer que Yahvé vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E isto leva-nos, sem dúvida nenhuma, ao momento da Páscoa. Ao momento em que o povo precisou de colocar nas suas ombreiras das suas portas realmente o sangue do Cordeiro para poderem escapar à mortandade que iria aparecer na terra do Egito. Facto, mais uma vez nós lembramos que o objetivo de Deus foi a libertação da opressão, da escravidão. E o povo precisava efetivamente ser liberto, mais uma vez, de toda essa escravidão. E isto aplica-se claramente aos nossos dias também. Quando nós pensamos que somos pessoas livres, que vivemos livremente a nossa vontade, esquecemos que os princípios de Deus, as orientações de Deus, são orientações para preservar a nossa vida e não para coartar a nossa liberdade. E nós precisamos de ver que, por causa desta nossa vontade de sermos independentes e livres, é que nós demos com a cabeça na parede. E é por isso que muitas coisas acontecem nas nossas vidas, precisamente porque nós não queremos esta orientação de Deus para nós. Deus, no fundo, acabou por expressar de uma forma
tão maravilhosa, mais uma vez, a sua graça e a sua misericórdia para conosco, quando Jesus, o Deus encarnado, morreu naquela cruz. E morreu porquê? Porque nós não quisemos as suas orientações. Nós não quisemos os seus princípios de vida. Nós não quisemos absorver e interiorizar, decorar completamente o texto das palavras de Deus. E Deuteronômio leva-nos exatamente a isso. Devarim são as palavras que Deus proferiu para orientar a nossa vida. E nós precisamos de ler, refletir e encontrar, de facto, verdadeira explicação. Não se esqueçam, é preciso que se explique o texto para nós podermos entender a vontade de Deus. Se tiverem perguntas, ficará para a próxima, quando nós nos encontrarmos, ou então escrevam os vossos comentários e façam as vossas perguntas e eu procurarei responder a cada um de vós. Que Deus vos abençoe.